Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco. Pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda, seja a nossa suficiência nesta manhã. Senhor, continue nos alimentando aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos alguns assuntos aqui. E gostaria que os irmãos me acompanhassem. Antes, porém, eu gostaria de lembrar alguns textos aqui, só para que ele possa nos ajudar depois, esses textos aqui. Primeiro está em Oséias 8, 7 a 9. Pode. Oséias 8, 7 a 9. E aí diz assim: pois semeiam o vento e ceifarão o turbilhão, a tempestade. Lembra disso? Pois semeia o vento e ceifarão o turbilhão. Antes de seguir nesse texto, ô Lu, tira a tela para mim, por favor, e coloca o versículo. Irmãos, primeiro eu gostaria que a gente entendesse um princípio bíblico que ele rege as nossas vidas. Esse princípio bíblico que rege as nossas vidas é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. O que se planta, se colhe. Né? A Bíblia está cheia disso. Né? Instruindo a gente a como plantar boas sementes. Planta boa semente, colhe bom fruto. Planta uma semente ruim, colhe um fruto ruim. Isso é bíblico. O Senhor nos ensina isso na sua palavra. E a gente não pode perder isso de vista. A lei da semeadura. Semeadura e da colheita. Nos dias atuais, cartão de crédito. Gastou, paga. Né? A conta chega. Então, a gente não pode perder isso de vista. Esse princípio. Tá bom? Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Só para ilustrar rapidamente. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça são numerados. E o Senhor conhece cada um pelo seu número. São numerados. E a Bíblia também nos diz que não cai uma folha de uma árvore, de uma planta, sem que tenha a permissão de Deus. Logo, o que nós entendemos disso? O governo de Deus sobre todas as coisas. O livro de Daniel fala muito do governo de Deus. O céu governa a terra. Então, irmão, partindo desse pressuposto, sendo que Deus já contou lá em Josué, se vocês andarem na minha presença, seguirem os meus caminhos, guardarem os meus estatutos, praticardes, acontecerá isso e isso e isso com vocês. Mas, se vocês não quiserem, não fizerem isso, vai acontecer um contrário, isso e isso com vocês. Aí tem gente que acha que o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, é culpa da Vale. Irmão, a Vale pode ter sido um instrumento. Deus é o governo. Está acontecendo no Rio Grande do Sul. Irmão, isso é porque os governantes não fizeram. Irmão, Deus é soberano e Ele governa. Ele usa de várias situações também para nos disciplinar. E a gente pensa que é obra do acaso. Apareceu uma nuvem de um céu enrolada, igual não se vê. Aí todo mundo espanta a primeira vez, né? Você viu
o que aconteceu, aquela nuvem no céu, todo mundo tem um temor. Aí vem o entendido de Satanás e fala assim: essa aí é a nuvem tal e tal e tal. Até explica a nuvem, explica tudo, fala tudo dela. A ciência explica isso. Tudo bem, ciência sabe, fala e explica, é verdade. Mas a Bíblia diz que aquilo, antes de tudo, é sinal de Deus nos céus. E assim é tudo. As coisas que acontecem, Deus usa como sinais. E Ele disse: nos últimos dias haveriam sinais no céu, na terra, no mar. Haveriam sinais. São sinais. A ciência vai explicar tudo. A ciência vai explicar tudo. Para tentar, irmão, sabe fazer o quê? Desacreditar que é Deus. Que é Deus chamando a atenção. A ciência, quando ela entra em campo, não é para mostrar que, embora seja um evento meteorológico, que seja, ou outro, é Deus por trás. Mas a ciência faz o contrário. Ela tenta tirar a repreensão que Deus está nos dando e falando: fica tranquilo, não se apavore, isso é normal, isso acontece. Aí nós podemos ir no livro de Apocalipse e vemos lá quando o Senhor mostra que Ele está chamando a atenção da terra com os eventos cataclísmicos que vão estar acontecendo. O que a Bíblia diz que os homens dirão? Toma um susto à primeira vista e depois fala assim: tá bom. Aí a Bíblia registra: e não deram glória a Deus. Porque é a ciência. Se é a ciência, eu não tenho que me preocupar. Não é Deus falando nada, não é Deus chamando a atenção, não é Deus advertindo, não é nada. É algo que aconteceu. E a gente esquece que Deus está por trás de todas as coisas que acontecem. Bom, então, tendo isso por base, né? Oséias 8, 7 a 9 diz: pois semeia o vento, e ceifarão turbilhão. Aí ele continua dizendo o porquê dessa frase. Nele não há trigo em espigas, a erva não dará farinha. Se lhe der, tragá-lo-ão estrangeiros. É como se a gente falasse assim: mas não deu, o trigo não ficou bom, porque a semente que você plantou não presta. Porque choveu, porque não choveu, porque isso, por aquilo. Mas a Bíblia está mostrando que por trás de tudo isso tem a mão de Deus governando todas as coisas. Israel está tragado. Agora se acham eles entre as nações como um vaso em que não há prazer. Pois subiram a Assíria como um jumento monter sozinho. Efraim dá presente aos seus amantes. A razão do trigo não ter produzido, ele está explicando, é porque eles abandonaram o Senhor. Plantam, vento, colhem, tempestade. Né? Outro versículo, 1 Coríntios 3,10 em diante, diz assim, Paulo falando: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas a advertência vem: veja como cada um edifica sobre ele. Veja como cada um edifica. Olha o que se planta, porque vai colher. Olha o que se planta. Veja como cada um edifica. E ele segue: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus Cristo, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. O fundamento é Cristo. Mas como é que você edifica? Como é que eu edifico sobre Cristo? Com qual material?
Com o ouro, com a prata, com a pedra preciosas, produtos caríssimos e de excelência, ou madeira, feno e palha, coisa que você pode até achar na rua. Então veja como cada um edifica. O tesouro que foi plantado em nós, ele é valiosíssimo. E é com esse tesouro que deve ser edificado em cada um de nós. Pois aquele dia, que dia é esse? O dia de Cristo. Pois aquele dia, o dia que a gente vai se encontrar com Ele para prestar contas, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar. O fogo vai provar. O que for madeira, feno e palha, o que acontece com fogo? Queima rápido. E se for ouro, prata e pedra preciosa? Não extingue. Pode até derreter, mas fica lá. Se permanecer a obra que alguém sobre ele, sobre Cristo edificou, esse receberá galardão. Se permanecer, se o que nós fazemos no dia da prova permanecer, se ficar, o fogo derreteu, o que sobrou? Cinza ou ouro ou prata ou pedra preciosa? O que sobrou? Se sobrou ouro, prata ou pedra preciosa, receberá galardão. Mas se queimou tudo, virou cinza, vai receber galardão? Não. Porque queimou. Porque foi feito com material de baixíssimo valor. Material terreno. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Sobrou só a estrutura, a raiz. Tá ótimo? Tá. Não foi para o inferno, mas é muito pouco. Ele podia ter ganhado muito mais de Cristo. É esse o ensino. Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esse é o texto. O que está dizendo isso aqui, irmão? Qual que é o ensino que está implícito nisso aqui? Queria ter nas minhas mãos aqui 2 produtos para que os irmãos vissem. Eu ia colocar uma coisa branca nesse aqui, um pó branco, um sal. E eu ia derramar e os irmãos iam ver. Eu botaria aqui um café na minha mão, preto, marrom, ia derramar, os irmãos iam ver. A vida cristã é assim. A vida cristã é assim. Nós andamos e nos movemos todos os dias. Nós andamos e nos movemos todos os dias. Mas em que força, sobre que espírito nós andamos e nos movemos todo dia? Não tem como ser neutro. Não tem como ser neutro. Ou nós nos movemos em Cristo, ou nós nos movemos em Cristo, ou nós nos movemos em Satanás, nas trevas. Não tem como se mover em outro lugar. Só tem 2. Só tem 2. Ou nos movemos em Cristo, ou não. Ou eu varro a casa, no poder do Espírito Santo, ou no poder das trevas. Ou eu faço o meu negócio no poder do Espírito Santo, ou no poder das trevas. Ou eu converso com meu irmão, com uma pessoa, no poder do Espírito Santo, ou no poder das trevas. Ou eu cuido dos meus filhos, no poder do Espírito Santo, ou no poder das trevas. Não existe momento desligado. Nós estamos o tempo todo plantando. Ou estamos plantando em Cristo, ou estamos plantando no inimigo.
O difícil é que a gente às vezes não compreende isso e não entende isso e acha que não é assim. O resultado vem. Ele se mostra. Lembra dos textos? Orando todo o tempo. Orando em todo o tempo. É isso que ele está falando. É ser crente 24 horas por dia. Em tudo que a gente faz, ser cristão, manifestar a vida de Deus. Esse é o grande desafio de nós sermos disciplinados. Porque eu vou ter conflito com Edmar. Por que eu vou ter conflito com Edmar? Porque eu não consigo aceitar as coisas que o Edmar está fazendo. Não estou entrando no mérito se está certo, se está errado. Estou dizendo que o problema é meu. É eu que não tinha que ser influenciado. E eu estou entrando em crise. E quando eu entro em crise, eu tenho uma opção. Ou eu deixo, ou eu permito que a vida de Deus se manifeste em mim, ou não. Se eu permito que a vida de Deus se manifeste em mim, é uma oportunidade que eu estou tendo de ser transformado. Mas se eu falo assim, Edmar é um folgado. Não é possível que um homem nessa idade não aprende. Ganhei ou perdi? Perdi, irmão. Isso é obra dele com Deus. Posso até numa conversa com o irmão, a gente chegar e tentar entender alguma coisa. Mas eu estou dizendo que na caminhada, quando buscamos razão, perdemos em Cristo. E está cheio disso em nós todo dia, o dia todo. Por que há contenda? Por que há divisão? Por que há isso, aquilo? Por quê? Porque nós estamos buscando direito o tempo todo. Nós não queremos morrer, não queremos tomar a cruz, não queremos negar nós mesmos. Então eu vou sempre achar que o Márcio é um pelinha, o Márcio é cri-cri. O Márcio vai estar sempre achando, desculpa, tá, Márcio, que eu sou um pelinha, que eu sou um cri-cri. Por quê? Porque nós somos cheios de nós. Veja como cada um edifica. Que semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia Cristo, colhe Cristo. Quem semeia mundo, colhe mundo. É essa a regra básica. Então, tendo por base isso, vamos para o assunto. Luana, por favor, bota na tela aí. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo aqui na tela um assunto. Primeiro eu quero fazer uma explanação. Pelo visto, não conseguirei ir muito. Mas eu queria colocar para os irmãos um assunto aqui, para os irmãos compreender comigo. E então, essa tela é muito importante. Houve um tempo que as trevas fechou sobre o povo de Deus, lá em Israel, lá em Judá. As trevas fecharam. Irmãos, o avanço do diabo foi tão forte, mas foi tão forte, que os irmãos vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para os irmãos. Sabe como que tudo começou? Sabe como tudo começou? Com uma amizade. Tudo começou com uma amizade. Houve um rei em Israel, depois de Salomão, o nome dele era Asa, um servo de Deus, um homem íntegro, serviu a Deus e serviu muito tempo. E acontece que Asa teve um filho, Josafá. Josafá é um bom moço, aprendeu com seu pai. Mas o que acontece com Josafá? O pai dele, Asa, ele era rei de Judá. Ele foi inimigo do rei de Israel todos os anos da sua vida. Você sabe por que ele foi inimigo? Porque o povo de Israel não queria servir a Deus, não queria se dedicar a Deus,
queria dedicar a ídolos, queria dedicar a outras coisas. O Asa, não querendo se contaminar, ele não quis nem amizade. Cortou volta. Não quis. Mas o seu filho, muito bondoso, né? Como diz na linguagem de hoje, não é ortodoxo, é um cara mais gente boa, um cara que faz média, boa praça. Ele pegou e foi lá e não quis fazer guerra contra Israel e seus reis. Ele fez o que então, irmãos? Amizade. E dessa amizade, tão de bom coração e tão inocente, resultou numa grande desgraça para o povo de Deus. Uma simples amizade. Aquilo que a Bíblia fala conosco, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Josafá não quis seguir o caminho do seu pai, quis ser melhor do que seu pai. Não atentou aos cuidados do Senhor. A Bíblia fala assim: contra aquele que, se dizendo irmão, for devasso, for beberrão, preguiçoso, não quer trabalhar, encrenqueiro, perturbador, não senta nem para tomar café com ele, porque ele está dando trabalho, ele está dando mau testemunho. Se você puder conversar, repreender, instruir, faz. Mas, se quer mudar de vida, a gente anda. Se não quiser, não vou. Às vezes nós somos como Samuel. Estamos com um coração maior do que o coração de Deus. Só que a gente esquece que o coração de Deus é o coração cheio de amor, justiça, que sabe julgar segundo as justas medidas. Deus tem que virar para Samuel e falou assim: Samuel, até quando você vai ter misericórdia de Saul, sendo que eu já rejeitei, já sentenciei? Até quando você vai ficar nessa? A gente fica. Não é por causa de Deus, não, por causa do nosso coração ruim. Então, voltando para cá, nós vemos aqui então Baasa, rei de Israel. Passa outra foto para mim, por favor. Volta para outra. Nós vemos aqui os reis de Israel. Josafá, volta na letrinha azul. Josafá teve um filho. O filho de Josafá é Jeorão. O filho de Josafá é Jeorão. Volta para outra agora, letra preta. Durante Asa, você tem Baasa em Israel. Baasa, rei terrível. 16:3. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa dele. Sim, tornarei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Jeroboão, Israel. Em Judá, você tem Roboão, Jeroboão. G na frente, Roboão, Jeroboão.
você tem Asa, você tem Baasa. O Senhor colocou isso para nos instruir, para ficar fácil para a gente aprender. Baasa, um rei terrível. Ele tem um filho, chamado Elá, que é igual o seu pai. Versículo 6 do mesmo capítulo. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Esse cara era profano. Deus tinha que julgar, porque Deus prometeu, no versículo 3, que ia exterminar a casa de Baasa, matar tudo, não ia sobrar ninguém. Aí o filho, o perverso, está instalado. O Senhor levanta Zinri, um rapaz lá que trabalhava no exército lá dessa família. Pegou esse cara lá, distraído, matou ele. O Zinri matou o Elá. Versículo 10. Então entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. O Zinri pega e mata Elá. Aí, Onri é um dos generais dessa família, Baasa, Elá, vem acompanhando esses reis. O Onri está na região e a turma fica sabendo, ó, mataram Elá. Quem matou? Zinri. Onde ele está? Lá no palácio, em Tirza. Foi todo mundo para lá, cercou o palácio e vão matar Zinri. Vão pegar Zinri e vão matar. A turma fechou o cerco. Quando fechou o cerco, o que aconteceu? O Zinri pegou, vendo o que estava prestes a acontecer com ele, tocou fogo no palácio e suicidou. Essa é a história de Zinri. Reinou 7 dias. O Onri e mais um outro general briga, e quem sai vitorioso? Onri. A Asa está governando do outro lado, fazendo oposição a toda essa turma. Onri, então, passa a reinar, versículo 22. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginat, de sorte que Tibni morreu e Onri reinou. Onri, então, passa a reinar. Onri vai fazer um negócio interessante. Presta atenção. Onri compra um monte de Semé. E nesse monte, ele edificou o monte, o dono do monte chamava Semé. Ele comprou um monte de Semé. Ele edificou Samaria. Ele edificou Samaria, a capital de Israel. Judá, Jerusalém. Ele comprou o monte e edificou Samaria. Só para os irmãos acompanhar o andamento da coisa. Semé é um homem, assim como os anteriores, que não servem a Deus. São idólatras. Não querem servir a Deus. Ele tem um filho, que é o filho que quase todos nós aqui conhecemos. Não pela sua bondade, mas pela sua maldade. O rei Acabe. Então, Onri, pai de Acabe. Acabe já tinha aprendido muita ruindade até aqui. Acabe já tinha aprendido muita ruindade. Estava curtido na maldade. O que Acabe pega de melhor para ele? Lembra, irmãos, daquele versículo não, né? Ditado popular, que fala que os iguais se agrupam? Os iguais se agrupam? Você quer ver um negócio? Você pega uma pessoa que usa droga, solta ele em qualquer lugar desse mundo,
Ele dá uma sumida, daqui a pouco ele volta com um pouquinho de droga na mão. Conhece, irmão, conhece, passando o olho, sabe quem é. Conhece. Quem também quer andar temendo a Deus, conhece seus irmãos e encontra em qualquer lugar desse mundo. Por causa do temor. Os iguais se agrupam. Acabe, treinado na maldade, na rebelião e resistência contra Deus, escolhe o que tinha de melhor para ele. Quem você acha que ele vai pegar? Hein? Uma mulher santa e temente a Deus? Para quê? Vou pegar logo aquela que representa a maldade do meu coração. Vou falar o que eu pensei, não. Ele encontra Jezabel. Contra Jezabel. É assim, irmãos. Os governantes pegam o que tem de melhor. Né? Aí, ele casa com quem? Com Jezabel. Versículo 29. Vamos lá. No 38º ano de Asa, Asa continua reinando. Rei de Judá. Começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe reinou. Aí, Acabe casa com Jezabel. Jezabel, na Bíblia, é a expressão de tudo que não presta. Jezabel. Tem gente botando salão Jezabel. Só porque ela pintou o olho para poder encarar o sujeito. Pintou por maldade. O cara acha que aquilo foi para ficar bonita. Aí a Bíblia fala que ela pintou o olho, tipo assim, fez aquele roxão e partiu para cima com raiva. Aí o outro fala, não, Jezabel, beleza. Então, salão Jezabel. Acabe casa com Jezabel. Coitado das crianças. Então, vai ter uns filhos. E quando Acabe morre, o filho mais velho dele, o primogênito, que chama Acasias. Irmãos, tem tanta Acasias que vai dar confusão daqui a pouco. Acabe vai ter um filho, dentre o primogênito dele, Acasias. Só que Acasias, no momento lá, Acasias morre. Vamos ler o versículo. Está marcando ali 52, né? Acho que isso está errado. Eu vou ler uns versículos aqui. Hein? É o 52, não é? Isso. Fala aí de novo, Luiz. Estou procurando aqui, Raimund. 22, 52, né? E Acasias, 51. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá. Nisso, Josafá já tinha tomado o governo lá em Israel, em Judá. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, Acabe, como também de sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, o primeiro lá que repartiu a terra lá, depois de Salomão, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Acabe. Acasias. Aí ele morre.
Quando ele morre, sua mãe ainda está viva, a matriarca, a poderosa. Ela ainda está viva. Aí, quem entra para reinar? O irmão do Acasias, Jorão. Jorão começa a reinar então. 2 Reis, 1:17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Acasias não tinha filho, morreu, o irmão dele assumiu o reino. Assim é a história aqui. Agora vamos pegar um pouquinho, dividindo ali com azul, para a gente dar uma caminhada aqui. Nesse tempo que o Jorão está reinando sobre Israel, não pode ficar meio a meio, por favor. Nós temos Jeorão, para ajudar na didática do aprendizado. Nós temos Jeorão, filho de Josafá, aquele cara legal, amigo, que não gosta de guerra. Esse, Jeorão casa com Atália. Quem que é Atália? Aquela criança, filha daquele famoso casal, Acabe e Jezabel. Você está entendendo? Irmão, pode sair coisa boa, mas o potencial maior é de maldade. Então, Jeorão casa com Atália. Quem que são o sogro e a sogra? Acabe e Jezabel. O cara é rei em Judá, servindo a Deus. Quem que ele botou para dentro do palácio dele para interromper o projeto de Deus? Quem? A filha de Acabe. Vocês estão entendendo a maldade que começou com uma amizade inocente? Não, nós somos de paz, nós não queremos guerra, Vocês são muito dogmáticos, vocês são duros demais. Você tem que sentar na mesa, conversar, pegar na mão. É assim que a gente faz, Paz com o mundo, ecumenismo. Você não está entendendo? Isso aí era do passado, acabou, nós estamos em outra vibe agora. Por isso, por esse pensamento, entrou no palácio real, em Jerusalém, uma perversa. E que assim como a mãe dela mandava no marido, assim como a mãe dela, ela mandava no marido, ela não sabia o lugar dela, ela era má, perversa. Isso está em 2 Reis 8,16. Ora, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, igual, filho de Josafá, rei de Judá, está vendo aqui? 2 igual, 2 Jorão, faz confusão de novo, 2. Começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de quem? Israel. Como também fizera a casa de quem? Acabe. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? O pai dele servia a Deus porque o pai do pai servia a Deus. Aí quando chegou a vez dele, o que ele fez? Aparentou com a maligna. E o que a maligna fez? Tomou o poder, encampou o poder. O que ela fez? Primeira coisa, não vamos mais servir a Deus com inteireza de coração. Vamos servir a Baal. Igual a turma de Samaria. O rei frouxo permitiu.
Porque tinha... Olha, gente, isso aqui não é normal. Quando você vê essas coisas na Bíblia, você tem que regalar o olho. Olha aqui a Bíblia explicando. Porque tinha por mulher a filha de Acabe. Por isso que ele passou a servir a Baal. Porque ele escolheu para si uma esposa má. Então, aquilo deturpou o governo. Aquilo trouxe agora julgamento. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a gente fala, não, você não pode ser tão ruim assim, não. Tentar, converte depois. Não sei o quê. Tem um tanto de conversa para justificar o errado. Eu vou ler ainda 2 Crônicas 21, 20. Que diz assim: tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E morreu, olha o que está escrito. E morreu... O que está escrito? Vocês não estão vendo. Vou falar, depois vocês olham. E morreu sem deixar saudade. Irmãos, você está entendendo que está na Bíblia? Deus fez escrever isso aqui, que ele morreu, foi tão ruim, que morreu sem deixar saudade. E o sepultaram na cidade de Davi. Olha aqui, outra vírgula. Porém, não nos sepulcros dos reis. Por quê? Porque ele era mau. Tudo começou com uma pequena amizade com o mundo. E está contaminando, e está prejudicando, e está destruindo. Logo depois do Jorão de Judá, estamos falando agora de Judá, na parte azul. Ele tem um filho. Ele casou com, os irmãos lembram, casou com a Thalia, casou com ela. Mulher ruim, filha de Jezabel, perversa. Teve um filho, chamado Acasias. Acasias tem uma situação aqui que vai chamar muita atenção da gente. Eu gostaria de ler os textos que vão nos ajudar, tá bom? 2 Reis 8:24 diz assim: Jorão de Judá, Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Vou andar devagar para os irmãos compreender as situações. 2 Crônicas 22, 1 diz o seguinte: então, os habitantes de Jerusalém, nós estamos falando de Jorão, né? Morreu e o filho vai reinar. Então, os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, caçulinha. O caçula de Jorão de Judá é quem vai reinar. O molecote, o adolescentezinho, saindo da pré-adolescência, entrando na juventude, um rapaz de poucos anos, ele começa a reinar. Olha aqui, veja o restante do versículo. Porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Então, Jorão tem vários filhos. Há um ataque. Nesse ataque, mata os meninos tudo. Sobra Acasias, que devia não estar lá. Acasias é o caçula, ele não morre. Morre todos os outros irmãos. Então, quando morre o pai, quem assume? O que sobrou, Acasias, um rapazinho. Mas ele é dominado pela mãe. Entendeu? Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Continua comigo aqui. Então, Acasias, o caçula de Jorão, vai reinar no lugar dele. Irmãos, quando isso acontece, olha lá,
Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo ainda o capítulo 21, versículo 2 de 2 Crônicas, que falando sobre o pai de Acasias, Jeorão. Fala assim, ó, presta atenção. Esse agora é um dado que a gente vai puxar. Diz assim: e Jorão, tinha irmãos, filhos de Josafá, que era aquele rei amigo. E aí ele vai falar o nome dos meninos: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias. Tem dois aqui, você está vendo? Dois Azarias, um com Z e um com S. Como é que é o seu nome? Azarias, eu sou do Z, eu sou do S. Micael e Cefatias, todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão morre, que o filho dele reina, o Acasias, o caçula, reina, os tios continuam lá. Os tios continuam lá. Acontece, irmãos, que o Acasias vai morrer. O Acasias vai morrer. Então, o que a Atália faz? Atália, o que essa mulher maligna faz? Tem só um menino. Acasias. Só tem aquele filho, o resto já morreu tudo. Ela assumiu o poder em Judá. Ela não quer perder a influência. O diabo não quer abrir mão. Entendeu? O diabo não quer abrir mão. Morre o Acasias, filho de Atalia, morre o menino. Irmãos, vou adiantar um segredo. Esse Acasias, rapaz novo, teve um filho. E o menininho dele estava com 1 ano de idade. Pequenininho, 1 ano de idade. Entendeu? Como é que fica uma situação dessa? Ele tem somente 1 ano de idade. Como é que ele vai governar? Ele não tem condição de governar. Ele é bebezinho. A ideia de Atalia, qual é? Lembra que Atalia é filha de Jezabel, que é filha de Acabe. Lembra disso, tá bom? Quando Atalia vê que Acasias, seu filho, morre, o que Atalia faz? Pega a turma do sangue no olho, manda matar todos os filhos de Josafá, irmão do seu marido, seus cunhados. Ela manda matar todos os seus cunhados. Aquela lista que eu li aqui, dos 2 Acasias, dos 2 Azarias, Ela manda matar todo mundo. E o que ela faz? Dá um golpe de Estado e assume o reino. Eu vou ser a governante. Primeira mulher a governar lá em Judá. Ela assume, ela não era de lá. Alguém levou ela por causa da amizade. Olha onde essa mulher foi parar. No governo de Judá. Ela passou agora, depois, como se não bastasse, levar o povo a adorar Baal, agora ela governa sob Judá. Lembra que em Judá está o templo do Senhor. E ela, com a sua influência, está contaminando tudo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não faz ideia do pavor que os servos de Deus passavam naquela época na mão dessa... Era o famoso: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele corre para Israel, lá tem a turma de Acabe, Jezabel. Se vem para cá, está a filha de Jezabel. A situação está complicada. O mal está imperando, o mal está tomando conta. As trevas estão tomando conta de tudo, irmão. E sabe o que está correndo, o que está entrando em risco aqui? Que a gente não percebe. Você sabe o que está em risco aqui? O Messias, o Salvador de Israel. Ele está sendo posto em risco. Você está entendendo? Porque ele descende dos reis. Ele descende dos reis. E qual que é a semente? Acasias, Acabe, Jezabel, Atália.
Entendeu, irmãos? É um período de trevas. É um período de trevas. Então, 2 Reis 11:1. Deixa eu achar aqui para ler para os irmãos. 2 Reis. Às vezes eu faço minhas anotações e me perco. 2 Reis 11:1. Diz assim: Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Todo mundo que poderia tomar o poder, porque o netinho era pequeno, o netinho dela, irmão, o netinho dela tinha 1 ano. Ela levantou e matou primeiro os cunhados. Matou primeiro os cunhados, para não sobrar ninguém, para ela continuar com a influência maligna. Aí, agora, 2 Crônicas 22:10. 2 Crônicas 22:10. Vendo Atalha, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas, aí agora tem um mas, né? Eu vou ler antes disso aqui, o 21:2. E tinha irmãos, é aquele que eu já li. Aí, quando ela faz isso, sabe o que acontece? Vem essa moça, Jeozeba. Deus tem sempre 7.000 guardado. Vem essa moça, Jeozeba. Ela é filha de quem? Olha lá. Ela é filha da Atalha, Jeozeba. Mas ela temia a Deus. Você sabe quem que era o marido dela? O sacerdote. Ela fez caminho inverso. Entendeu? Ela fez caminho inverso. Casou com o melhor. Casou com o melhor. Ela casou com um sacerdote. Então, a Jeozeba, filha de Atalha, ela pega o sobrinho que a mãe dela quer matar. A mãe dela quer matar. Essa mulher, Atalha, quer matar o neto de 1 ano de idade. Para quê? Para que não tenha ninguém para subir o reino. Mas a filha dessa Atalha, que era casada com um sacerdote, correu e pegou o menino e escondeu o menino. Escondeu a criança por 6 anos. Mas Jeozeba, é que no outro texto fala Josabate, filha do rei Jorão, casado com Atalha, né? Tomou Joás, que é a criança, filho de Acasias, né? Que era o sobrinho dela, e o furtou dentre os filhos do rei, que estava para ser morto, e pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozeba tinha filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o menino que morreu, escondeu de Atalha, sua mãe, de modo que ela não o matou. Atalha não matou a criança porque a filha dela escondeu. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus. E Atalha reinou sobre a terra. As trevas tomou lugar. Dominou. 2 Reis 11:21 diz: Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Um menino. Não pode fazer nada, coitado. 7 anos. Fazer o quê? Irmãos, esse é o quadro. Esse é o quadro. Tá bom? Esse é o quadro. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. E, se o Senhor nos permitir, no outro momento, a gente continua agora com a real mensagem que eu queria trazer. E não deu. Mas o que eu queria, então, aproveitar aqui e mostrar para os irmãos é que as nossas escolhas
as nossas escolhas, por mais simples, por mais inocentes, por mais nada a ver, nossas escolhas trazem frutos. Nossas escolhas trazem frutos. Por isso que nós temos que fazer escolhas diante de Deus. Para que Ele, Irmãos, lembra, a oração é: Senhor, me instrui, me ajuda. Não é: Senhor, me acompanha, abençoa o meu dia. Irmão, nós temos que seguir após Ele. É Ele que sabe o caminho. Não é abençoa o meu dia, é me conduza, Senhor, nesse dia. Seja o meu guia, seja o que vai na minha frente, me mostrando todas as coisas. Mas aí não, a gente já levanta decidido. Senhor, abençoa meu dia que eu já estou indo. Se quiser, vem correndo atrás, porque não dá tempo de esperar. Irmão, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Passa para a segunda quadra aqui, vou encerrar com o segundo quadro. Irmãos, presta atenção nesse quadro. O que vocês estão... Ali é a genealogia em Mateus, genealogia de Jesus em Mateus. Aqui é a lista dos reis de Judá, pegando por princípio Roboão, lá em cima, filho de Salomão, tá bom? E eles vão descendo. O que vocês estão vendo de diferente entre uma e outra? Tem um buraco ali, não tem? Você sabe por que desse buraco? Esse buraco é por causa de uma amizade errada. Tão inocente, tão sem nada a ver. Então vocês estão vendo coisa longe demais. Uma amizade, Josafá, uma amizade, pegou o filho dele e deu para ele de presente a pior porcaria que tinha. Porque não tinha nada a ver. Era só mais uma mulher, não tem problema, casa com ela, ela é filha do rei, nós vamos fazer a paz, né? É isso aí, irmão, que deu, ó. Olha lá quem sai, irmão, olha lá quem sai na genealogia. Sai o Acasias, o menino, sai a mãe dele, Atália, sai Jeoás, a criança, sai Amazias, volta em Uzias. Irmão, você está entendendo o prejuízo? Você está vendo o risco? Porque nós estamos falando da genealogia de Jesus. Nós estamos falando da genealogia de Jesus. Deus decotou e cortou essa praga fora e não deixou ficar na genealogia. Deus cuida de si mesmo. Mas Ele quer que o homem participe no projeto. Mas quando o homem não quer participar no projeto, Deus tem que interferir. Mas o projeto não era para ser interferido, igual veio lá com Asa, com o Josafá, estava vindo certinho. Mas a turma que estava com o bastão na mão fracassou. Irmãos, cada um de nós aqui, podemos estar hoje como Josafá. Outros, como Asa, servindo a Deus de integridade de coração. Outros, já pode estar como Jorão, casado com Atália, a filha de Acabe. Imagina você ir passar Dia das Mães com Jezabel. Que terrível, imagina. Meu Deus do céu. Funk comendo e o pau quebrando. Mas tem gente que gosta de porcaria, né? Então, irmãos, a gente não pode, irmãos, a gente tem que ser encontrado num exemplo dos reis, aqui, nós temos que ser encontrado em Asa. Um homem que serviu a Deus, um homem que amou a Deus, um homem que trabalhou pelas coisas de Deus. Se a gente for encontrado em Josafá, irmão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A gente não precisa fazer amizade com o mundo. A gente não precisa fazer amizade com o mundo. A gente não precisa se aparentar com o mundo. Irmão, se não dá,
vira o menino ali, o Jorão. Lembra muito Chorão, né? Esse cara, com certeza, vai arrepender muito do que ele fez. Muito. Ele interrompeu a linhagem. Ele interrompeu a linhagem que estava descendo. Foi da mão dele. Foi da mão dele. Irmãos, nós temos a responsabilidade hoje, não só para nós, para os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de continuar mantendo o fluxo do Senhor. O Senhor tem que continuar passando. O Senhor tem que continuar reinando, governando. Ainda que as pessoas falem que você é quadrado, ainda que as pessoas falem que você é retrógrado, ainda que as pessoas falem que isso não tem mais no mundo de hoje. Irmão, você tem que lutar pela sua casa. Você tem que lutar pela sua vida com Deus. Não vale a pena entregar, irmãos. Não vale a pena entregar. O prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. E eu vou contar um segredinho para os irmãos. Quando um rei, a gente vê isso na Bíblia, quando um rei anda diante do Senhor, ele anda diante do Senhor, né? Aí faz uma besteira. O Senhor dá uma chance. Fala assim, olha, não vou fazer isso nos seus dias, tá bom? Vou te guardar. Não vou fazer isso nos seus dias, tá bom? Vou te guardar. Mas presta atenção. Você tem um filho que está chegando, que você está treinando. Bem provável que vai cair nele. Combinado? Aí, para tristeza, tem uns reis que falam assim, uhul! Não vai ser nos meus dias, vai ser do meu filho! Joguei a bomba no colo da criança. A gente viu isso com quem? Com aquele rei. O Ezequias pediu 15 anos, não foi isso? Aí teve Manassés. Manassés, o mais perverso dos reis de Judá. O mais perverso. O pai dele, um cara legal, servo de Deus, deu suas escorregadas, né? Mas o seu filho pagou. E ele sabe o que falou? Uma palavra do profeta, legal, combinado então. Então, menino, no seu dia, o pau vai comer na sua cabeça. Imagina você falar para o seu filho, ó filhão, deixa eu te contar, eu estou livre, mas ela vai te pegar. Irmão, já pensou? Olha o coração do Davi, Senhor, se eu não posso edificar, quem vai edificar é meu filho? Deixa eu pelo menos ajuntar para meu filho. É outro coração, irmão, é outro naipe. Deixa eu ajuntar, Senhor. Deixa eu juntar o material para construir o templo do Senhor. Você está entendendo, irmão? É outro coração. É outro coração. Então, se nós não guardarmos a nossa casa, quem vem seguindo paga. Quem vem seguindo paga. E a conta é triste, né? Além de perder a presença de Deus, além de perder o melhor que se poderia desfrutar nessa terra, a vida de Deus, ô irmão, acaba tudo. Sabe? Quando você vê Deus abençoando a Jó, fala assim, ó, você vai ver a alegria nos filhos dos seus filhos, mostrando que é bom, sabe? Você sentar, igual as mães podem sentar hoje, ver os filhos, ver os netos, né? Irmã Ritinha vê bisneto, outros aqui também. Irmão, é bom, longevidade diante de Deus, para viver com Deus, para desfrutar com Deus. É bom. Agora imagina ser cortado tudo, tirado tudo, porque teve um coração endurecido para amar o Senhor. Preferiu amar os prazeres do mundo, transitórios, do que amar a eternidade. Irmãos, nós temos que ser alertados, nós temos que ser despertados. Nós não podemos conformar. Nós não podemos conformar. Né? Então, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. A oração que Deus escuta, não é a oração bonita, bem formada, não é a oração bem pontuada,
Não é a oração que fala de A a Z. A oração que Deus ouve é a oração fruto de um quebrantamento. É a oração que tem arrependimento. É a oração que tem humilhação. Essa oração Deus ouve e responde. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. A gente pode, eu fico assim, querendo encorajar alguns irmãos mais novos na fé. Eles falam, irmão, eu não sei orar. Eu falei, bebê também não sabe conversar, e ele grita e o pai atende. Então fala o que vem na sua boca, fala, solta que o pai atende, o Espírito Santo está do lado ali olhando, e ele vai atender. Então, começa exercitando, começa falando, começa conversando com seu pai, começa falando com ele. Né? Fala o que... Não aprenda a falar com Deus, não. Fale com Deus. Né? A gente aprende errado. Eu quero aprender a orar igual o irmão A, igual o irmão B, sabe? Aquele irmão faz umas orações bonitas, quero aprender. Não, você não tem que aprender com ninguém. Ora com o Espírito Santo, aprende com Jesus. Quando orar, diz, Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele dá aquela oração lá, instrui lá. Não é para repetir, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é para isso que ele está falando, não. Ele está falando aquilo, ele é um modelo. Pega o princípio, pega os pontos. Faz isso. Primeiro você começa com Deus. Vai orando. Né? Então, irmãos, é isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor por essa manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor complete em nós, cause a impressão em nossos corações. Senhor, tira a gente do comodismo. Senhor, tira a gente desse lugar comum, que às vezes está tão confortável para nós, e nós não queremos mais encrenca, não queremos problema, mas também não andamos, também não seguimos na caminhada. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a andar, nos ajuda a andar em águas mais profundas, nos ajuda a experimentar o Senhor, mais em plenitude, Senhor, a experimentar essa vida maravilhosa do Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito para nós. Senhor, ajuda cada um de nós, cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, nos ajuda na caminhada, nos ajuda a perseverar em seguir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.